Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional, leitura do livro de Levíticos, capítulo número 21. Vamos ver hoje a lei sobre os sacerdotes, aqueles que eram encarregados de cuidar do templo do Senhor, de cuidar da obra de Deus, assim podemos dizer hoje. O pastor, né? O pastor, o bispo, o diácono, o evangelista, especialmente o pastor, né? Que era o responsável por cuidar do rebanho, ministrar na presença do Senhor. E aí nós vamos acompanhar agora quais eram as responsabilidades deles. Deus deixou leis específicas para que eles obedecessem essas leis. Depois disso, o Senhor a Moisés fala aos sacerdotes, filhos de Arão, tá? E diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. Então, por exemplo, o sacerdote precisou tocar em alguém. O sacerdote não se contaminará. Ele vai ter que se guardar, que ele não poderia tocar na pessoa, ele não poderia, ele precisava ter um padrão moral, uma conduta moral diante das pessoas, como líder espiritual, a menos que fosse seu parente mais próximo aqui, ele, como por exemplo o pai, a mãe, o irmão, a filha, aí sim ele poderia chegar. Fora disso, ele não poderia contaminar. Por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Tá, então tudo bem, se for um parente próximo, ele pode chegar, pode tocar e tudo, mas se não for, ele não pode. Ele, sendo o principal entre o seu povo, não se contaminará, pois se profanaria. Isso aqui, gente, é muito forte. Eu teria aqui, talvez, estudo para a gente passar uma semana. Eu estou preparando um material chamado Fazendo a Obra com Excelência. Todos vocês que amam fazer a obra de Deus, em qualquer parte do Brasil, você vai ter que ter esse material, Fazendo a Obra de Deus com Excelência. Você vai precisar desse material, porque é um material que vai te mostrar o que é fazer a obra, qual é a responsabilidade de quem faz a obra de Deus. Depois tem um outro material que nós estamos preparando também, que você vai precisar desse material. Meu amigo, você sabe o que é o silêncio do pastor? Então, o silêncio do pastor é coisa muito séria. Eu vou contar mais detalhes para vocês depois, tá bom? Então, o sacerdote, ele não poderia se contaminar. Exigia-se dele um padrão moral, uma conduta espiritual elevada. Ele era o chefe do povo de Deus, então ele tinha que ser o exemplo do povo, ele era o representante vivo de Deus na terra. Hoje tem muitos pastores, você me perdoa até, talvez você conhece algum pastor, talvez você até frequenta alguma igreja que o pastor tem essas práticas, você me perdoe, talvez até parece que eu estou criticando, ou parece que eu estou falando mal do seu pastor ou de alguém que você conhece. Mas hoje, gente, infelizmente, as pessoas que se dizem de Deus, elas não têm muito respeito mais, nem por Deus, e muito menos pelas pessoas e pela obra de Deus. Hoje você vê pastor fazendo de tudo. Começou a ser pastor, anelzão no dedo, correntona no pescoço, relojão importante, que mais? Um carrão de luxo, aí daqui a pouco já arruma casa, já quer ter uma casa num condomínio de luxo, daqui a pouco já quer ter uma Mercedes, um Jaguar e não sei mais o que lá mais, daqui a pouco já
já quer ter um avião, já quer pouco. Meu Deus, meu amigo, tem que investir nas pessoas. Jesus não investiu em templo físico, Jesus investiu em pessoas. Esse é meu conceito de pastor. Eu tenho que ajudar pessoas. Eu tenho que ajudar pessoas. Alguns têm que manter o status. Porque se eu tinha um programa de televisão, não posso deixar de ter. Ué, e daí? Se você tinha e hoje não tem, qual o problema? Você vai deixar de ser mais ou menos por não ter? Tem que manter o status para dizer que você está por cima, que você é o maior, que é o que tem mais horário na televisão, que você é o famoso, que você é isso. Para! Meu amigo, infelizmente, o mais importante é o exemplo que você deixa na sociedade, né? Nós somos representantes do Deus vivo na Terra. Por isso, as nossas vidas, ela não pode ser conduzida como um homem comum, como uma pessoa qualquer. Nós temos um exemplo, nós temos que seguir a Cristo, né? Se você, o sacerdote naquele tempo, se ele quisesse seguir a vida de um homem comum, ele profanaria o templo do Senhor, ele profanaria o nome do Senhor. Eu não posso ser uma pessoa comum, eu não posso. Se eu quiser ser um político, eu vou ter que renunciar ao meu cargo de pastor, aí vou ser político. Eu não posso misturar as coisas. Me perdoe quem é, me perdoe, mas a igreja de Deus não pode. Tem muito lugar profanado, misericórdia. Eu vou colocar uma observação aqui, que eu vou voltar a falar sobre isso aqui em outro tempo, porque isso aqui é muito sério. Infelizmente, existem pessoas profanando a santidade de Deus. Não farão calva na sua cabeça e não raspará as extremidades da barba, nem dará golpe na carne. Quando morrer alguém, você não faz rapou a barba. Por que rapou a barba? Porque minha irmã morreu. Por que você está assim? Porque minha sogra faleceu, aí estou assim. Não, Deus falou, você não pode se contaminar. Tá? Santos serão o Senhor e não profanarão o nome do Senhor, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus, portanto serão santos. Ele está dizendo assim, vocês são quem oferece as ofertas de Deus, são vocês que chegam lá. Como é que eu vou chegar, irmãos? Me perdoe, você não tem que acreditar que eu sou alguém santo porque eu estou falando, mas eu tenho que ter a minha consciência de que eu sou santo diante de Deus e ponto. Né? Eu tenho que ter minha consciência, por quê? Porque eu sirvo ao nome do Senhor. Eu ofereço as ofertas, as orações perante o Senhor. O pão que eu ofereço às pessoas. Então a minha vida tem que ser uma vida conduzida segundo a palavra de Deus. Foi assim que o apóstolo Paulo fez e é assim que nós também precisamos ser. Agora vamos ao versículo 7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois santo é o Senhor. Ele está dizendo, você que é sacerdote, você não pode casar com a prostituta, nem com aquela pessoa doida que às vezes é desonrada, que não cuida das coisas, e nem pode também casar com a repudiada do seu marido, aquela que o marido dispensou, mesmo que o marido tenha indenizado ela e ela esteja livre para casar, mas o sacerdote não poderia casar com uma mulher assim. Tá? Portanto, o santificarás, porque oferece o pão do Senhor, teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. Então ele está dizendo, não é uma questão de vocês, propriamente dito, é uma questão do que eu chamei vocês para fazer. Né? É eu que sou santo e quero que vocês sejam santos assim como eu sou santo. Que maravilha, né? Lindo isso aqui, né? Ah, Jesus, glória a Deus. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana seu pai, com fogo será queimada. A filha do sacerdote, então vai ser queimada. Está profanando o pai. Hoje eu diria assim que as coisas não são bem como aqui, dessa forma aqui, né? Não dá para, fulano não quis Cristo, queima com fogo. Não, mas a queimar com fogo aqui seria extermina, elimina.
Hoje nós temos que entender que uma coisa não, porque o filho não quis ser de Deus, não significa que você não possa ser pastor, ou que você não possa ser um homem ou uma mulher de Deus. A senhora quer ser uma mulher de Deus, pastor, mas minha filha tem uma conduta que eu não concordo, mas isso não invalida o propósito da senhora hoje de ser uma mulher de Deus, entendeu? Pastor, eu quero ser homem de Deus, tenho muito sonho de fazer algo de Deus, mas meu filho é viciado em droga, meu filho anda com más companhias, e aí eu quero esperar ele se converter primeiro para depois eu fazer a obra. Não. Imagina que o queimar a fogo aqui é separar. Então, tipo assim, a conduta do seu filho é uma e a sua conduta é outra. Se você tem uma conduta santa, uma conduta que teme a Deus, você não deve deixar de fazer a obra de Deus por causa de alguém da sua família que porventura não esteja no mesmo caminho. Pastor, eu tenho vontade de fazer a obra, mas meu marido, ele não tem chamado, ele até me apoia, mas ele não quer o ministério. Então, Deus chamou ele ou você? Se chamou você, se ele te apoia, vai junto. Aí. Ou se chamou ele, você, pastor, mas eu não queria ser pastora. Então, a mulher do pastor não precisa ser pastora. Tem uns que ganham o título aí de sei lá, se elas que pedem, ou o marido que dá para ganhar respeito diante da comunidade. Mas, infelizmente, a esposa do pastor não precisa necessariamente ser pastora. Eu costumo dizer que a esposa do pastor é a esposa do pastor. A responsabilidade da igreja é minha, eu que tenho que ser o pastor. A esposa do médico tem que ser médica. A esposa do dentista tem que ser dentista. E por que a esposa do pastor tem que ser pastora? Não é verdade? Né? Se a esposa do médico não precisa ser médica, então por que a esposa do pastor precisa ser pastora? É só uma questão de parar e pensar. E o sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá sua cabeça, nem rasgará suas vestes. Se foi derramado azeite sobre você, você foi ungido a obreiro alguma vez? Isso é muito sério, eu quero chamar a sua atenção aqui. Foi derramado azeite sobre a sua cabeça? Né? Se um dia você foi ungido, você precisa tomar cuidado. Porque se você foi ungido, como é que agora você está descobrindo as vestes? Como é que agora você está abandonando? Pastor, mas eu enfrento tanta luta. Mas quem não enfrenta luta nessa vida? Eu costumo dizer que quando você parar de enfrentar lutas, né? Quando você parar de enfrentar lutas, seja onde você está vivendo agora, na sua cidade, no dia que as suas lutas terminarem, você pode ter certeza que haverá uma fila de carro com pisca-alerta ligado em direção ao cemitério da cidade. E no primeiro carro estará o seu corpo sendo transportado. Porque nós só vamos parar de ter lutas quando morremos. Enquanto nós estivermos aqui, eu decido com Jesus, ando com Jesus e vou continuar lutando e caminhando com Cristo. E não se chegará ao cadáver algum, nem por causa do seu pai, nem por causa da sua mãe se contaminará. Tá? Não sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Ele não pode sair do santuário. Você saiu do santuário. Será que você não saiu do santuário? Ele, meu Deus, misericórdia. Será que você não saiu do santuário? O azeite foi derramado sobre você. E você continua no santuário ou você saiu do santuário? Ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Tá falando aqui do filho do sacerdote. A viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, esta não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Moisés a Arão e os da descendência dele, da geração dele, que houver algum defeito, em quem houver algum defeito, tá? Esse não poderá servir no santuário, não poderá servir, oferecer o pão de Deus. Quem houver defeito, disse aqui, não poderia oferecer o pão de Deus.
quem seriam essas pessoas que não poderia oferecer o pão de Deus? Eu tenho uma mensagem sobre quem não poderia oferecer o pão de Deus, que vai do versículo 17 até o versículo 24. Depois, se você quiser, eu mando essa mensagem para você. Mas aqui vai falar uma lista de pessoas e aqui vai constar a deformidade física naquele tempo. Só que hoje, quando você lê esse texto, você precisa entender que a deformidade que aqui está dizendo não se refere à física, e sim a uma deformidade no caráter, na espiritualidade da pessoa. Tá? E diz o versículo 18: pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará. Como, por exemplo, o cego, diz aqui, o cego não pode, o coxo, o nariz chato não pode, os membros demasiadamente grandes, compridos, né? O homem que tiver o pé quebrado não pode, o que tiver a mão quebrada não pode, o que for corcundo não pode, o anão não pode, o que tiver um defeito no olho não pode, sarna não pode, pinge não pode, tiver testículo mutilado não pode, nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote em que houver alguma deformidade, chegará para oferecer o pão ou oferta do Senhor. Ele não pode porque ele tem defeito. E aqui eu pego, por exemplo, cego aqui é aquela pessoa que não tem visão espiritual. Como é que alguém que não tem visão espiritual vai oferecer o pão de Deus? Se ela não está vendo a vida dela espiritual, como é que ela vai guiar o outro? Como é que um cego pode guiar o outro cego? Jesus falou disso. O coxo não consegue andar. Tem muitos homens e mulheres de Deus que não conseguem andar. Vive caindo, cai no adultério, cai no vício, cai nisso, cai naquilo, cai na pornografia. Como é que você vai querer ser um homem de Deus se você tem uma deformidade no caráter, se você não consegue ficar de pé? O nariz é chato, ou seja, a pessoa não consegue, de repente, entender, apreciar, porque tem hora que você tem que observar, saber, sentir o momento, né? Sentir o momento. E aqui nada tem a ver com defeito físico, membros demasiadamente grandes. Tem pessoas que até seria até inteligente, daria para fazer um trabalho, mas de repente ela, sei lá, ela é muito estabanada. Eu acho que a expressão correta seria essa. Aquela pessoa estabanada, que de repente ou é 8 ou 80, para ela não tem equilíbrio, ela não consegue equilibrar. Que mais? Ela é corcunda, ela não consegue endireitar. Tem gente que não consegue endireitar, só anda olhando para o chão, só anda olhando para trás, só anda olhando para os defeitos, só anda olhando para as adversidades da vida. Tem pessoas que têm o pé quebrado, não conseguem ficar de pé, gente, é verdade. A mão é quebrada, não consegue segurar nada, está sempre deixando cair as oportunidades. O pé é quebrado, não consegue andar. Tem pessoas que não crescem na vida espiritual. Eu vou depois fazer um estudo mais detalhado de cada um desses aqui para você ver. Tem gente que tem um defeito no olho, a pessoa não consegue ver. Meu Deus, irmão, isso aí vai te levar para o lugar errado, mas a pessoa não consegue ver. Tem gente que tem sarna. Meu Deus, onde ela chega, ela já faz fofoca, cria intriga, fala mal dos outros, provoca todo mundo. Onde ela chega, ela cria confusão. Onde ela chega, ela cria fofoca, ela cria contenda. E ela já começa a falar mal de um, fala mal de outro. Depois diz que foi fulano que falou, que Beltrano que disse, que fulano que inventou, que ela não fala mal de ninguém. Enfim, tem gente, meu amigo, olha, misericórdia. Testículo mutilado é aquela pessoa que não reproduz, ou seja, ela nunca ganha ninguém para Cristo. Ela é estéril, ela não produz ninguém na fé. Ela não ganha ninguém para Cristo. Ela tem um defeito, ela não ganha, ela não consegue trazer pessoas para Cristo. Misericórdia. E aí disse Deus, essas pessoas não podem servir o pão do Senhor no santuário, não pode oferecer o pão, tá? Não pode, disse Deus, não pode oferecer o pão do Senhor, tá? Ele comerá do pão do seu Deus, tá? Tanto do Santíssimo como do Santo. Ele pode comer do pão, tá? Ele pode comer, ele pode se alimentar
do pão santíssimo de Deus. Mas ele só não pode oferecer. Tá? Ele pode comer, mas ele não pode oferecer. Tá? Porém, até o véu não entrará. Ele pode chegar só até perto do véu. Ele não pode ultrapassar. Tá? Nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou Senhor Santo. E Moisés falou estas coisas a Arão e seus filhos. Então, ele pode chegar perto do véu, mas não pode subir no santuário. E hoje, gente, nas igrejas tem muitas pessoas com todos esses defeitos e características aqui, que nós estamos falando de problemas espirituais, servindo pão, e você está comendo o pão que o fulano está oferecendo. O pastor fala mal de todo mundo, parece que vive caçando coisas, coçando coisas, sei lá. E você está lá, não, mas ele é homem de Deus. Meu amigo, a palavra de Deus aqui tem que ser respeitada. Não importa se ele... Não importa, tem que olhar aqui, ó, tem que ver, leia certinho e veja. Né? Se você quiser depois, me fala eu não sei se eu consigo anexar. Se eu conseguir anexar nos comentários aí, eu vou deixar um link, eu vou ver depois se eu consigo deixar o link de um PDF aí, da explicação melhor desses defeitos aqui para vocês. Se não, você me manda depois, pastor, me manda o PDF da explicação do 17 ao 24 novamente. Aí eu mando para você, porque é muito sério isso aqui. Misericórdia. Nós temos que ser santo como o Senhor é santo, a obra de Deus é santa, a igreja de Deus é santa, o povo de Deus é santo, e nós servimos o pão santo do Senhor sobre o altar. Tá bom? Pode ter certeza disso. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que ora conosco agora e dizendo, meu Deus, que palavra, que entendimento que eu nunca tinha escutado. Ó Deus, aqui tem coisa que nos assusta, sabe, Deus? Sinceramente, tem coisa aqui que nos assusta. É muito forte o que o Senhor aqui falou. Lendo aqui, meu Deus, misericórdia. Eu peço misericórdia, porque eu sirvo o pão para as pessoas se alimentarem. Eu sirvo no altar. Misericórdia, meu Pai. Venha purificar nossas almas, nossas vidas. Venha nos lavar, Senhor, nos limpar, para que sejamos de fato livres, libertos, santificados pelo poder que há no nome de Jesus. Não deixe, meu Pai, por favor, que nós venhamos ser contaminados pelo mal, mas que nós sejamos sempre livres do pecado, da maldade, do homem mau e da bondade do mal. Ah, misericórdia, Senhor. Nos ajude, nos livra, nos perdoe, nos santifica. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos seguir? Então amanhã nós estaremos de volta. Olha, é tão forte o capítulo 21 de Levíticos, que a gente vai lendo, dá vontade de chorar, dá vontade de... Nossa, o olho enche de lágrima, porque a gente olha hoje e vê as pessoas tratando o altar de Deus como se fosse um palco, um lugar de show, de espetáculo. E será que Deus está recebendo essas coisas que as pessoas estão fazendo aí em nome de Deus? Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu volto amanhã. Deus te abençoe. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.